Então, segue mais uma aula de revisão para P1, continuação dos nossos determiners, né? Nós vamos estudar agora os pronomes indefinidos, relativos e os artigos. Vamos lá? Para que servem os determinantes, né? Na verdade, as duas funções principais são referir e quantificar o substantivo. Vamos ver quais são os que a gente tem aqui. Os primeiros que eu coloquei foram os pronomes relativos, né? Os famosos W questions, então who, what, when, why, which, where, whose. Vou pegar a lista deles aqui. Aqui eu coloquei já o que cada um se refere e um exemplo de cada um, tá? Então vamos ali no primeiro. Who é relacionado à pessoa, sujeito. The musician who wrote the song is French. O músico que escreveu essa música é francês. Whom também é relacionado a pessoas, mas nesse caso não é mais o sujeito, é o objeto. I know the boy whom sits next to you. Eu conheço o garoto que senta perto de você. O sujeito ali sou eu. O garoto que senta perto de você é o objeto, por isso estou usando whom e não who. Depois a gente vai dar mais uma entradinha no who e no whom, tá? Vamos continuar a nossa lista. Which, relacionado a animais e objetos. This is the cake which Mary made. Esse é o bolo que a Mary fez. Why, refere à razão, referente à razão. Do you know the reason why the market is closed today? Você sabe a razão por que o mercado está fechado hoje? Eu sei, quarentena. Tô brincando, gente. Próximo. When refers to time, referente ao tempo. The day when the concert takes place is Saturday. O dia que ou quando acontece o show é sábado. Where, referente a lugares. This is the house where my son was born. Esta é a casa onde meu filho nasceu. Whose, referente à possessão. The boy whose phone just rang should stand up. O garoto cujo telefone acabou de tocar deveria ficar de pé. Então, esse whose eu vou traduzir na maioria das vezes como cujo ou cuja. That, relacionado a pessoas, animais e coisas. 12th September is the date that I was born. 12 de setembro é a data que eu nasci. Aí, a maioria dos alunos tem uma dificuldade de saber quando usar o who e quando usar o whom. Então, basicamente, gente, tem que lembrar isso. Se eu tô relacionando, fazendo uma relação com o sujeito, eu vou usar who. Se eu estou fazendo uma relação com o objeto da frase, eu vou usar whom. Vamos assistir o exemplozinho do Friends ali? You know what? It's not important. What's important is that we're having a baby. It doesn't matter who came out of the womb. That's right. O que é engraçado aí é porque foi o Joey que corrigiu, né? E sempre é o Ross que faz as correções de gramática, né? Pra quem assiste Friends. Mas dessa vez o Joey estava certo. O Ross usou nas duas vezes na frase who. Who came on to who. Então, tipo, quem deu em cima de quem. Só que o primeiro quem seria o sujeito, né? Tipo, o Ross deu em cima da Rachel. O primeiro quem seria who. Da Rachel seria whom. Então, quem deu em cima de quem? Who came on to whom. Outra dúvida que as pessoas têm muito é quando usar which, quando usar that, quando usar who. Então, basicamente, eu fiz ali uma tabelinha, né? Who vai sempre se referir a person, pessoa. Which vai sempre se referir a thing, coisa. E o that pode ser person and thing, ou person or thing, tanto a pessoa quanto a coisa. Qual que é a pegada, qual que é a diferença, quando que o that não pode ser usado?
entre vírgulas. Lembra que eu expliquei isso na aula já? Então, se tem vírgula, não posso usar that. Tem que usar who ou it. Se não tem vírgula, vai that de boa, podendo tanto ser who quanto it. Olha que bonitinhos os macaquinhos Dantinho e Flaversonzinho. Próximos indefinite pronouns. Os próximos determiners aí, pronomes indefinidos. Como usar any, no e some? Nós já tivemos essa aula também, né, gente? A gente tá só revisando. Então, vamos lá. O some, primeira significado dele é... Todo mundo acha que é sempre alguns e algumas, né? Mas ele também pode significar uns e umas. Ele é o plural do artigo indefinido a ou an. Então, ali tem um exemplo. I need an apple. Ou I need some apples. Se eu não quiser, eu posso simplesmente não colocar nada. I need apples. Mas se eu quiser dar uma quantidade, mesmo que indefinida, eu vou usar some. Quando que eu uso some? Para frases afirmativas. Exemplo. I went to some beautiful places in Europe. Eu fui para alguns lugares bonitos na Europa. That guy has some money with him. Aquele cara tem algum dinheiro com ele. E também vou usar com frases interrogativas, lembrando que somente quando a frase for de oferecimento ou pedido. Então, offering or requesting. Muito comum com modais. Muito comum com would. Would you like some coffee? Você gostaria de algum café? Você gostaria de café? Você gostaria de um pouco de café? Can I have some water, please? Posso pegar água, por favor? Posso ter um pouco de água, por favor? Lembrando, gente, que essa regra não vai servir só para o some. Vai servir para o some e para aquilo que gruda no some. Então, aqui eu coloquei 3 exemplos. Somewhere, referindo a lugar. Someone e somebody, referindo a pessoa. E something, referindo a coisa. Mesma regra, frases afirmativas, frases interrogativas quando oferta ou pedido. Próximo. Any. O any, gente, ele é muito parecido com o some. Em alguns momentos ele vai significar algum ou alguns, algumas, alguma, né? E em algumas vezes vai significar nenhum. É que o inglês nunca é redundante, ele não vai negar 2 vezes. Então, em português eu falo, por exemplo, eu não quero nada. Em inglês eles falam, eu não quero alguma coisa. Porque já tô negando, né? Então, quando que eu vou usar o any? Frases negativas. O que é uma frase negativa em inglês? Tem que ter not. Lembrando que o not é manco, ele precisa de um verbo auxiliar, então ele vai entrar com do not, does not, will not, would not, did not e assim por diante. Is not, are not, né? Nunca só o not, sempre tem o verbo auxiliar junto. Aqui nós temos um exemplo, 2 exemplos. Do not feed it with any kind of food. Não alimente ele ou ela, isso, estou falando de um animal, com nenhum tipo de comida. He didn't know any of this. Ele não sabia nada disso. Frases interrogativas. O que é uma frase interrogativa? Começa com verbo auxiliar. Exemplos. Do you have any money? Você tem algum dinheiro? Will she get any place to stay? Ela vai conseguir algum lugar para ficar? Lembrando que essa regra vai servir não só para o N, mas para tudo que é anexado ao N. 3 exemplos da mesma forma que nós temos anywhere, referente a lugar, anybody, anyone, referente a pessoa, e anything, referente a coisa. O N, gente, ele também tem um significado diferente quando ele é usado em frases afirmativas. Nesse caso, ele vai significar qualquer. Então, se eu usar N para frases afirmativas, então eu não quero mais dizer nenhum ou algum, eu quero dizer qualquer. Olha o exemplo que eu dei ali.
I'll do anything for you. Eu farei qualquer coisa por você. Na frasezinha aqui do meu GIF, eu vou ter... I can't think of anything worse. Aí tá negando, então tô falando de nada, né? Eu não consigo pensar em nada pior. Ou em alguma coisa pior. Seguindo, no. O no, ele vai ser usado em frases afirmativas com sentido negativo. O no, gente, é bem tricky, porque em português a gente não tem essa possibilidade. Eu não consigo afirmar e negar em português e fazer sentido. Eu não posso falar assim, eu tenho nenhum dinheiro, ou eu conheço nenhuma pessoa. A gente nega duas vezes, né? Eu não tenho nenhum dinheiro, eu não conheço nenhuma pessoa. Em inglês, para usar o no, eu preciso afirmar a frase, porque se eu usar o no, eu não posso usar not. Ou se eu usar not, eu não posso usar no. Então, para usar no, a frase tem que ser afirmativa, mas o sentido da frase vai ser negativo. Exemplo, I have no regrets in life. Ou seja, eu tenho nenhum arrependimento na vida. Em português eu vou dizer, eu não tenho arrependimentos na vida, não tenho nenhum arrependimento na vida. There is no shame in forgiveness. Não existe nenhuma vergonha no perdão. Originalmente está falando, existe nenhuma vergonha, mas eu não vou traduzir assim em português. Então, eu traduzo na negativa. Não existe nenhuma vergonha em perdoar. Ou no perdão. Os attached, ou seja, os anexos de no que eu tenho aqui são nowhere, no one, nobody e nothing. E por último, mais ou menos importante, os artigos. Artigo a gente pensa, é muito fácil, né? Eu nunca me embananar, já aprendi que a e and são indefinidos, the é definido, o the pode ser singular ou plural, as, ou os, masculino e feminino, o a vai servir, sempre a gente aprende assim, né? Antes de vogal, antes de consoante, and antes de vogal. Mas não é bem assim, né? O a eu vou usar antes de som de vogais e não necessariamente só vogais. E o n eu vou usar antes. Opa, gente, vou cortar, vou começar de novo. Por último, nós temos os artigos. Os artigos parecem muito fáceis, né? A e n são indefinidos, the definido. O the pode ser masculino, feminino e plural, as ou os. A e n, masculino e feminino, no singular. Aí, basicamente, a gente aprendeu lá no ensino fundamental que o a vai ser usado na frente de consoante e o n na frente de vogal, mas não é bem assim. O a eu vou usar na frente de consoante e som de consoante. E o N na frente de vogal, mas é som de vogal. O importante, mais do que a escrita, é o som. Então, eu dei alguns exemplos aqui. Olha ali, ó. Duas eu coloquei com som de... com começo de... começa com vogal, mas tem som de consoante. Olha o exemplo ali. A book, beleza, é consoante, tem som de consoante. B. University. U é vogal, mas o som é de U, que é tipo Y. Então, eu vou falar a university e não an university. Hospital. O H vai depender muito de como ele vai ser falado. Então, eu não falo hospital, eu falo hospital. Tem som de R, portanto, vou usar a hospital. O número one, a palavra one, tem um som de W, como se fosse won, de venceu, né? Mesmo som de win, winner, né? Então, eu não vou falar an one, vou falar a one man army. Um exército de um homem só. E agora nós temos os com N, né? An article, an hour, an umbrella, an excellent teacher. Então, article tem som de A,
Our, apesar de começar com H, vai ter som de A também, por isso N. Umbrella começa com U, mas tem som de A, não tem som de U, por isso eu vou usar N. E an excellent teacher. Nós podemos ver aqui que o artigo está acompanhando o adjetivo e não o substantivo. Sempre a gente vai acompanhar o que vem primeiro. No caso, no inglês, o adjetivo vem primeiro, o som de adjetivo é de vogal, por isso o N vai acompanhar o adjetivo. É muito importante ressaltar aqui que eu preciso saber o som dessas palavras. Então, como não são muitas palavras, pesquisem, né? Quais são as tricks que caem no vestibular. Esses que eu coloquei já caíram em alguns vestibulares e muitas pessoas perderam ponto porque não sabiam o som ou porque não se ligaram que o som de U é som de consoante, não de vogal, e assim por diante. Beleza, galera? É isso, por hoje é só, pessoal. Eu vou deixar exercício para vocês fazerem lá tanto no Clipe Escola quanto no Google, tá? Se tiverem dúvida, vocês podem me mandar por e-mail, eu vou colocar meu e-mail, vou mandar lá no Google meu e-mail também. E eu preciso que vocês comentem no vídeo do YouTube para eu saber que vocês assistiram e dar presença para vocês, tá bom? Beijão, um bye bye especial da cara de louca da Phoebe. Boa semana para vocês.